Gurizada, o negócio é o seguinte, com Roger no comando, o Internacional faz uma campanha impressionante nos últimos 10 jogos no Campeonato Brasileiro. Além da invencibilidade de 10 partidas, um aproveitamento que chega à marca de 80%. O machadismo mudou completamente o ambiente e a perspectiva no estádio Beira-Rio. E eu quero conversar com você sobre isso neste meu vídeo, que tem a assinatura da Marques Pan. A Marques Pan é a maior fabricante de pão francês do país, uma empresa que tem orgulho de ser gaúcha, investe no esporte e é patrocinadora oficial da dupla Grenal, tanto no futebol masculino quanto no futebol feminino. Marques Pan, para nós, o pão é sagrado. Em nome de Marques Pan, eu rodo a vinheta. E a seguir a gente conversa sobre a transformação que Roger Machado fez no time colorado. Numa temporada, gurizada, que se mostrava absolutamente perdida e frustrante diante da expectativa que foi criada com as contratações, a chegada de Roger Machado transformou a perspectiva no estádio Beira-Rio. É verdade que, para fins de entrar na disputa do título Campeonato Brasileiro, é bastante improvável. Mas o Inter faz uma arrancada com Roger, em especial nestes últimos 10 jogos, animadora. Dará tempo de encostar em Botafogo e Palmeiras? Muito difícil. Mas a perspectiva que se cria, mais uma vez, para a próxima temporada é bastante satisfatória. E o Inter tem um indicativo muito positivo para esta reta final de Campeonato Brasileiro. Observem. O Internacional vai encarar o Atlético Mineiro no próximo sábado em Belo Horizonte, num jogo que se mostra muito difícil, mas alto lá. Vejam o contexto do Galo. O Atlético joga hoje, terça-feira, partida de ida pela fase semifinal da Libertadores da América em Belo Horizonte contra o River Plate. Joga hoje, sábado encara o Inter e na próxima terça-feira no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, decidindo se vai à final da Libertadores da América. Portanto, o Atlético não estará focado neste jogo pelo Campeonato Brasileiro. Depois o Inter fará, no dia 30, na próxima quarta-feira contra o Flamengo, o famoso jogo atrasado, no estádio Beira-Rio. Acontece que o Flamengo vai jogar na quarta-feira, dia 30, contra o Internacional, e no domingo subsequente, dia 3 de novembro, faz o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, justamente contra o Atlético Mineiro. Jogos nos dias 3 e 10. Então, o Flamengo joga quarta e domingo começa a decidir o título da Copa do Brasil. É óbvio que o técnico Felipe Luiz vai preservar pelo menos alguns jogadores. O Flamengo, em termos de Campeonato Brasileiro, briga apenas para ter vaga na próxima Libertadores da América. O título está distante. Não é impossível, mas é improvável. Portanto, o Inter tem esta circunstância favorável. 2 jogos complicados com adversários focados em outras competições. Depois a sequência, que não é ruim. Dia 6 o Criciúma no Beira-Rio, dia 13 o Fluminense também no Beira-Rio, dia 20 de novembro o Vasco no Rio de Janeiro, dia 24 o Bragantino no Beira-Rio, dia 1º de dezembro o jogo contra o Flamengo aí no Rio de Janeiro. Aí são 3 encrencas para o Inter na reta final. Depois o Botafogo no Beira-Rio, que deverá estar disputando, talvez confirmando ou não, o título do Campeonato Brasileiro na penúltima rodada, e na última rodada o Fortaleza fora de casa. Os 3 últimos jogos pedreiras, mas até lá o Inter tem uma sequência bastante favorável. Para fins de título, eu diria para vocês que é muito mais do que improvável, complicadíssimo, mas não é impossível. Botafogo tem 61 pontos. O problema, eu acho que é o vice-líder, o Palmeiras, que encostou, tem 60, depois o Fortaleza com 56, Flamengo 51, São Paulo 50, Inter 49. Portanto, o Inter está com 49 e o Botafogo com 61. Ainda que tenhamos um confronto direto e o Inter com um jogo atrasado, essa diferença poderia cair. Se o Inter vence o Botafogo, por exemplo, iria a 52, se vence o Flamengo, iria a 55. 6 pontos a diferença. O que é animador é a perspectiva que Roger Machado criou ao Internacional nos últimos 10 jogos. Além de uma invencibilidade de 10 partidas, né, são 7 vitórias e 3 empates. E algumas vitórias expressivas. O Inter ganhou do São Paulo,
fora de casa, o Inter ganhou do Juventude em Caxias, o Inter ganhou do Cruzeiro no Beira-Rio, o Inter ganhou do Fortaleza no Beira-Rio, o Inter venceu o Clássico Grenal no último sábado. Nestes 10 jogos, o Inter tem um aproveitamento importante, relevante, de 80% dos pontos conquistados. É animador ou não? É claro que é. A chegada de Roger Machado transformou a perspectiva, como a gente diz no popular, o machadismo revolucionou tudo no estádio Beira-Rio. No ano que se mostrava perdido, com eliminações constrangedoras em Copa Sul-Americana, caindo fora do Campeonato Gaúcho para o Juventude de Roger dentro do estádio Beira-Rio mais uma vez, eliminado da Copa do Brasil, um ano que se mostrava com um final melancólico. A mudança na comissão técnica, ainda que tardia, mudou a perspectiva. Quando a gente olha para 2025, mas para um final de respeito, elogiável, completamente diferente. É claro que isso não se deve apenas a Roger, a participação do preparador físico Paulo Paixão é importante, a chegada de D'Alessandro no bastidor, agindo em momentos decisivos, mobilizando jogadores, e Roger conseguiu, com este ambiente muito favorável, recuperar valores importantes. É óbvio que o Bernabei é o maior exemplo, mas Vitão recupera também a sua condição, Tabata e o Wesley rendendo mais uma vez como no comecinho das suas chegadas. O Borré também é um outro time do Internacional muito mais competitivo, que já começa a chamar a atenção do centro do país. Tarde para título este ano, mas mais uma vez com uma ótima perspectiva para 2025. O machadismo mudou tudo no estádio Beira-Rio. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações, o sininho. O vídeo é em nome da maior fabricante de pão francês do Brasil, a Marques Pan. Chega na mercearia, no mini mercado, no grande mercado, onde tu realiza as tuas compras, o teu rancho, e pergunta lá se o pão cacetinho é da Marques Pan. Tem que ser da Marques Pan. A Marques Pan é a maior de todas, investe no esporte, tem orgulho de ser gaúcha, patrocina oficialmente a dupla Grenal. Marques Pan, para nós, o pão é sagrado. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.